Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus e o Senhor vai falar em especial hoje no nosso coração. Pai, no nome de Jesus eu venho a Ti e eu peço ao Senhor, dai-nos sabedoria, Senhor. Dai-nos sabedoria e entendimento da Tua palavra para que possamos ter um dia e uma vida abençoada na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura aqui no livro de João. Aqui no capítulo 4, o Senhor ele vai ter grandes revelações para fazer para mim e para você. O capítulo 4 é o capítulo onde Jesus ele encontra com a mulher samaritana, né? E ali no poço ele dialoga com ela, ele conversa com ela e ela compreende que quem está falando com ela é um profeta, mas ainda ela não tinha percebido que não era só um profeta que estava falando com ela, mas sim o próprio Deus, né? E quando Jesus ele revela para ela que ele é o Messias, ela fica maravilhada, né? A Bíblia relata que ela larga até o cântaro dela, né? Ou seja, a botija de água a qual ela estava na mão, ela largou, né? E por que eu estou chegando nesse ponto? Porque é exatamente isso que o Senhor, ele vai nos abrir os nossos olhos nesta manhã. Aqui no livro de João, no capítulo 4, e o versículo é o 23. O Senhor ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Senhor, ele disse para aquela mulher que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Hoje, o Senhor diz para mim e para você que Deus, ele está à procura de verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, de corpo, de alma e de coração. Naquele momento em que o Senhor falava com aquela mulher, quando ela percebeu que ela estava falando com um profeta, ela não estava falando com qualquer pessoa, mas ela estava falando com um profeta de Deus, porque ele trazia revelações, falava coisas que só ela sabia. E naquele momento, ela deixou o cântaro dela. Ela foi até o poço para buscar água. Água para beber. Água essa que Jesus deixou bem claro para ela. Aquele que bebe desta água, ele voltará a ter sede. Mas aquele que bebe da água que o meu Pai dá, nunca mais terá sede. E logo ela se prontificou em querer essa água. Não, então eu não quero essa água aqui. Essa água aqui que eu vou tornar a ter sede. Não, eu quero esta água viva, a qual o Senhor está falando. E o Senhor explica para ela que quem vai beber desta água viva são os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E naquele momento, você pode perceber que ela largou o cântaro, ou seja, ela largou seus planos, seus sonhos, suas vontades para adorar o Senhor.
para se tornar uma verdadeira adoradora. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Hoje o Senhor lhe diz para mim, para você, eu estou à procura. Eu estou à procura de verdadeiros adoradores. Aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Mas dizer que adora é algo muito raso. Nós precisamos largar o nosso cântaro, deixar a nossa zona de conforto, deixar de querer e de agir conforme o nosso próprio entendimento. Nós precisamos deixar Deus nos conduzir para sermos verdadeiros adoradores. Enquanto tiver algo de mim dentro da minha adoração, essa adoração ainda não está sendo completa. Quando eu tenho dificuldade para fazer algo, a Bíblia me ensina que é para eu pedir para Deus. Se você quer ser um verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade, aquele que verdadeiramente abre mão de si para agradar a Deus, e você tem dificuldade, peça ajuda para Deus. Conte para Ele, porque aquela mulher, ela contou para Deus. Ela contou para Jesus, né, as dificuldades a qual ela tinha. A dificuldade que ela tinha no relacionamento, a dificuldade que ela tinha, todas essas dificuldades, tudo que estava guardado no coração dela, ela disse para Jesus. Se você acompanhar o capítulo 4, Jesus, ele faz uma pergunta para ela e ela abre o coração. E ela começa a contar tudo. E Jesus, como é o próprio Deus, sabia de tudo, ele disse muito bem. Ou seja, agora eu vejo que você quer ser uma verdadeira adoradora, porque você se esvaziou de você para se encher da adoração, para adorar a Deus. Porque quando nós nos esvaziamos de nós, o Senhor ele vai nos encher dele. Toda vez que você se esvazia de você para buscar a Deus, Ele vai te encher dele. Você se esvazia e Ele te enche. E Ele te enche dele. E se tem uma coisa que é muito linda, que o Espírito Santo ele falou para mim, é que os sonhos, os teus sonhos, eles não vão ficar perdidos. Simplesmente o nosso Pai, que é o nosso Deus, que quer a nossa felicidade, que quer ver a gente feliz. Ele vai pegar aqueles sonhos que você deixou, aqueles planos, aqueles projetos que você tinha. Pois é, eles não vão ficar perdidos. O Senhor vai aperfeiçoar ele. O Senhor ele vai aperfeiçoar todos os seus planos, os seus sonhos. E Ele vai colocar no plano dele, no plano de verdadeiro adorador, estão os teus sonhos aperfeiçoados. Há muitas pessoas que elas temem, elas têm medo de se entregar a Cristo, porque elas acham que vai ser muito triste a vida delas, sabe? Eu digo para você, não vai ser não. Porque o Senhor, Ele vai aperfeiçoar todos os seus planos. Aperfeiçoar, porque os nossos planos são falhos. Planos terrestres, planos humanos, eles são falhos. Todos são falhos. E quando Deus aperfeiçoa ele, nós viveremos eternamente nos nossos sonhos, aperfeiçoados por Deus. Por quê? Porque abrimos mão de nós mesmos, porque nos enchemos, fomos buscar ser cheios do Espírito Santo. Isso chama crescimento espiritual, mas é uma opção de escolha. Assim como aquela mulher, ela quis, ela largou o cântaro, se esvaziou dela para se encher de Cristo. Essa é a atitude que Deus quer que eu e você tenha neste dia, no nome de Jesus. Tome posse dessa palavra.
Largue do seu eu, esvazie-se de si e encha-se de Deus. E o Senhor te abençoará onde quer que você for, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor. Glórias eu te dou por essa palavra, Senhor. Quantos são aqueles, Pai, aqueles que são verdadeiros adoradores do Senhor? Quantos são aqueles, Pai, que estão em busca, Senhor, que estão em busca de serem verdadeiros adoradores, mas não sabiam, Pai. Não sabiam como fazer isso, não sabiam como te buscar, não sabiam como se esvaziar deles mesmos, não sabiam como se encher do teu Espírito Santo, mas nesta manhã, Pai, o Senhor vieste, Senhor, para falar ao teu filho, para falar à tua filha, e agora ele entendeu, agora ela entendeu. Ô Jesus, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão maravilhoso. Obrigada, Espírito Santo, por essa revelação que deste a teu filho, que deste a tua filha. Neste momento, eu creio que o Senhor está liberando ânimo. Neste momento, eu creio que o Senhor está liberando vigor, Pai, no nome do Senhor Jesus, para que esse homem, essa mulher, esse servo teu, esse filho teu, essa filha tua, se coloque de pé para se esvaziar de si, para se encher do teu Espírito Santo, se tornando uma verdadeira adorador, um verdadeiro adorador. Perca esse medo, meu irmão. Não precisa temer, não precisa temer, minha irmã. Viver os planos de Deus é a melhor coisa que podemos fazer. Viver os sonhos de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Não se preocupe, porque os sonhos que você tem, aqueles sonhos que você tem que são bons, sonhos bons, o Senhor aperfeiçoará e Ele colocará no seu caminho, porque os sonhos de Deus, eles são melhores do que os meus, mas Ele aperfeiçoa os sonhos que você tem, porque Ele quer ver a tua alegria. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então a força que nós recebemos vem da alegria do Senhor. Ele quer nos dar esta alegria. Oh, minha irmã, meu irmão, larga o teu cântaro e corra em busca de se esvaziar, de se encher de Cristo, e o Senhor abençoará tu e a tua casa, no nome de Jesus. Receba essa palavra de vitória para a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.